Jaque! Já foi, já foi. Ela tá querendo sim, vai. Ela tá com frescura. Tá ao vivo, tá ao vivo. Não quero não. Tá ao vivo. Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro podcast da Rede 370 de Jovens e Adolescentes da Primeira Igreja Batista em Vila Clarice. Cristo Missão para o Mundo, com o Caio passando aqui, abaixadinho. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. Essa é uma ação em comemoração ao aniversário, ao mês de aniversário da Rede 370 de Jovens e Adolescentes. E nós estamos aqui com esse desafio de começarmos algo novo, algo diferente. Desafio mesmo, viu? É um trabalho que a gente está tentando desenvolver para poder ter um momento de descontração, um momento de alegria, um momento de paz, dar muita risada. E nada melhor do que chamar o nosso convidado de hoje, o primeiro convidado, para a gente dar muita risada, né? Pastorzinho. Boa noite, Marcinho. Boa noite, Lu. Tudo Boa bem? noite, pastor. Boa noite, Jaque. Boa noite, Jaque. A Jaque é a pessoa que vai mais falar aqui com a gente, tá? Bom, gente, é o seguinte, durante nosso bate-papo aqui, nós vamos deixar vocês à vontade para que vocês possam fazer perguntas. O pastor está aqui, a nossa ideia é justamente apresentar o pastor para muitos que não conhecem o pastor direito, né? Então nós vamos revelar alguns segredos do pastor aqui agora, que ele não sabia que a gente vai revelar. Se você tem alguma pergunta para fazer, você fica à vontade. Você pode mandar sua pergunta, que nós temos o Felipe, que está aqui escondido também. Ele disse que ele não vai aparecer porque ele está descalço. Mas ele vai anotar a sua pergunta e nós vamos juntos aí perguntar ao pastor. Então, pega leve que as perguntas saírem, queridos. Vai ser levinho. Coisa básica. Tranquilo, né? Marcinha, você quer começar a fazer alguma pergunta ao nosso convidado? Ou quer apresentar o nosso convidado de uma forma mais formal? Não sei. Bom, o pastor César, a gente foi amigos bem antes, né, pastor, de eu vir para a igreja. Sim, sim. Tem muitas histórias aí do pastor na época. Ele nem era casado, na verdade. Faz tempo, né? Não exagera. Não revela a idade, por favor, irmãos. Até assim, tem um episódio, né? Porque quando eu era de uma outra igreja, da Iluminação. Aí eu vim visitar a igreja quando era lá embaixo, onde a tia Irma morava. Aí quando eu vi lá, eu falei, nossa, é o Zinho. Aí o pessoal falou, É o Zinho? é o Zinho, não, porque na verdade o nome dele é Luiz César. Eu conheci o pastor como Zinho. Todo mundo chamava ele como Zinho. E eu falei, nossa, a igreja do Zinho, nossa, ele é pastor, porque a gente estudava junto na escola Magenor, né, pastor? Verdade. Bons Verdade. tempos, né? Bons tempos, né? Posso dar uma palavra? Fica à vontade, pastor, agora é Tá contigo bom. mesmo. Amados, boa noite, né? Todos aí que estão nos acompanhando, nos assistindo, enfim. É muito bom estar aqui. Quero agradecer aos líderes, né? Luciano e Márcia, pelo convite. Me sinto honrado por ser o primeiro. Sei que os passarão por aqui nas próximas quintas-feiras do mês de fevereiro, mas a gente fica feliz em poder cooperar, ajudar, né? Nesse novo trabalho que vocês têm desenvolvido aqui na MBC com jovens e adolescentes, e graças a Deus a gente já tem visto alguns bons resultados, né? Eu acho que tudo é uma questão de tempo, tudo é uma questão de perseverança, e eu creio que as coisas vão acontecer, né? E eu gostei muito dessa atitude de vocês para fazer esse trabalho, podcast, é isso? Isso, né? podcast. Primeiro eu perguntei umas 10 vezes para minha mulher, me fala o nome certo para mim me errar lá no falar. Eu também quase errei. Então, gostei da iniciativa, da atitude dos irmãos, e estou aqui, né, para compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história. Como a Márcia disse, né, hoje a Márcia é uma diaconisa, graças a Deus. Luciano é um presbítero, aqui tem a Jaque também que está do nosso lado.
a Jaque faz parte da diretoria da igreja, o irmão Carlos, né, o Diácono Carlos que está filmando tudo ali. Enfim, é um grupo, né, irmãos, de pessoas que estão trabalhando aí para estarmos juntos essa noite. E como a Márcia disse, voltando lá, o que ela estava falando, realmente a gente já se conhece há muitos, muitos anos, né? Nós estudamos juntos na Escola de Norcote de Magalhães, né? Éramos jovens, adolescentes jovens, e ela veio conhecer na época, muitos anos atrás, a igreja onde a minha mãe morava, né? Então, aqui pertinho também do templo, mas ali nós éramos pastores, e ela entrou ali, conheceu, visitou, e eu acho que ela gostou. Ela, o esposo dela, o Caio, também já conheço há muitos anos, joguei muita bola com o Caio, né? Hoje não dá para mim jogar mais, porque eu já estou meio enferrujado, né? Mas jogamos muita bola juntos, enfim. Então, é um casal que a gente conhece há muito tempo, né? E louvo a Deus porque, perdão, a gente percebe que esses irmãos, e os que estão aqui todos, né? Têm estado conosco já há um bom tempo aqui na igreja, têm nos acompanhado, têm trabalhado com a gente. Então a gente fica muito feliz, né? Temos certeza que muitas coisas tem Deus para fazer ainda em nossa vida. Bom. Amém. Tem muita coisa para a gente conversar aqui, viu, pastor? Bastante coisa mesmo. Legal. Tem muita gente entrando aqui, nós temos um grande número de pessoas acompanhando conosco, irmãos da igreja. Legal. A Ana Paula já colocou aqui, né, que quem patrocina é a Coca-Cola, né? Na verdade, nós estamos aí com um apoio aí, né? Tem a Pizzaria Michele aí, que mandou pra gente aí algumas esfirras. Tá maravilhoso. Tá muito bom, e daqui a pouco os irmãos vão ficar de casa querendo comer e a gente vai estar comendo. Legal. À vontade. A Coca-Cola não patrocina ainda, né? Quem sabe um dia a gente... Vamos fazer igual o Cristiano Ronaldo. Coca-Cola não, vou pôr água. Água. Mas legal. Pastor, tem muitas dúvidas aí. Eu vou pedir para que os irmãos mandem as perguntas aí, né? Dá uma saudação aí, mas mande as perguntas também que nós vamos fazer o pastor. O Felipe está anotando ali as perguntas. Vamos lá, pastor, vamos entender um pouquinho. Então, o pastor falou um pouco do começo da igreja, a gente vai chegar no começo da igreja, mas a gente quer saber um pouquinho de antes. Como que era antes, qual igreja o pastor frequentou. Eu sei que muita gente sabe, né? Mas sim. Como que era lá? O pastor fala muito que ele foi embaixador do rei. Como que é esse lance de embaixador do rei? Como que funcionava? Conta um pouquinho dessa história aí, pastor. Sim, eu participei, na verdade, Luciano, eu participei de 2 igrejas locais na minha vida. A Igreja Batista da Lapa, né? E depois, essa que eu sou pastor hoje, a Igreja de Vila Clarice, Batista de Vila Clarice. E eu fui muito adolescente para a Igreja Batista da Lapa, eu tinha lá 10 para 11 anos, mais ou menos. E minha mãe já foi a primeira aí, né? A mãe sempre que leva todo mundo. E ela foi, aí foi o pai, eu, meu irmão. E nós começamos a frequentar lá, né? E ali a gente começou a dar os primeiros passos na fé, né? Me batizei lá. Comecei a participar em todo aquele processo que nós, assim, a Igreja Batista tem muito disso na época. Hoje não está como era antes, mas antigamente a gente tinha lá os embaixadores do rei, as mensageiras do rei, né? Tinha adolescentes, hoje ainda tem, graças a Deus, jovens. Então participei de todo esse ciclo, né? E que a gente percebe que esses ciclos, eles são muito importantes na nossa vida, porque a gente não pulou fases, né? Isso é importante. A gente percebe hoje, não é que eu quero fazer uma crítica, mas criticando, que infelizmente parece que a juventude e a adolescência eles querem pular de fase. Isso não é muito legal. Eu fui embaixador do rei, meu líder, nunca esqueço, o Werner, né? Ele esteve aqui, né? Já esteve no aniversário, acho meu, de 20 anos de pastorado. Ele veio aqui, foi um grande líder, um homem de Deus, aprendi muito com ele. Nos ensinou muitas coisas, né? Depois fui para o grupo de adolescentes, ele também estava à frente dos adolescentes. Participei da União de Jovens, não cheguei a ser presidente da União de Jovens na Lapa, mas fui tesoureiro lá e ajudei muito
muitos acampamentos, né? Então, essas fases, elas foram muito importantes na nossa vida. Foi tipo, podemos dizer assim, um preparo, né? Deus, já conhecendo sempre o futuro, a gente entende que cada fase dessa cooperou, somou, né, para o nosso ministério. E depois, um certo tempo, nós saímos de lá, viemos para cá, né? Começamos como... a igreja, na verdade, nasceu no Monte Alegre, acho que a maioria dos irmãos sabem, né? A antiga favela do Monte Alegre, hoje não é mais, hoje é um lugar totalmente mudado, abençoado, as casas totalmente, todas de alvenaria, mas na época, muitos anos atrás, era ainda a favela, de terra, a gente fez muito trabalho lá, evangelístico, nós participávamos, principalmente a minha mãe, eu não tanto, mas a minha mãe sim, tinha os cultos de terça-feira na casa da irmã Jane, e começou lá o trabalho. E depois minha mãe trouxe esse trabalho para a casa onde eu moro hoje, né? Eu era solteiro na época. E os cultos ficaram lá às terças-feiras, muitos anos, até que o pai construiu uma outra casa, fez um salão embaixo. Eu fiz seminário 2 vezes, fui consagrado a pastorado. Em 94 eu comecei a pastorear. É o resumo, porque se a gente for falar, é muita coisa, né? Mas o que eu assim trago para a minha vida, irmãos, Luciano, Márcia, Jaque, todos estão aqui, a importância, né, da base, a importância do alicerce, a importância das raízes que a gente cultivou, a gente soube dar valor, né? Eu sou da época, eu não sou tão velho, né? Mas eu sou da época que nós jogávamos bolinhas de gude na rua, jogava de bola na rua, brincava daqueles brincava aquele pneuzinho na rua, entendeu? Esconde-esconde, não era tanta violência, não era tanta coisa que a gente vê hoje. Então as brincadeiras eram diferentes, não tinha isso aqui, né? Não tinha isso. Eu entendo que isso aqui, de uma certa forma, está roubando a adolescência, a juventude de muita gente, porque não sabe curtir. Eu fico muito preocupado com os meus netos, eu espero vê-los, né? E os filhos dos meus netos. As próximas gerações estão correndo um grande risco terrível, né, de realmente perder realmente tudo que é noção de ser criança, de ser um adolescente como nós somos na nossa época. Nossa geração, anos 70, 80 e 90, foi a melhor, tá? Em todos os aspectos. Eu acho que você pode falar isso, a Márcia pode falar isso, a Jaque, o Carlos está aqui. Não teve igual a nossa geração, não vai ter, né? Verdade. E a gente soube aproveitar. Eu soube aproveitar, eu soube curtir isso, né? Graças a Deus, desde que eu me conheço por um cristão, né? De adolescente ainda, eu nunca me desviei do Evangelho, né? Já passei muitos momentos difíceis, como acho que muitos jovens passam, enfim, mas nunca me desviei do Evangelho. Por quê? Justamente por aquilo que falamos uns minutos atrás. A base ficou, o alicerce ficou, o ensinamento ficou, o aprendizado foi muito importante na nossa vida. Então eu soube lidar com isso de uma forma que eu entendia um pouquinho, né, o que era ter temor de Deus. Não era medo, temor não é medo, temor é reverência. Eu entendi que era ter temor. Então, por mais que às vezes a gente se envolvia com pessoas que não eram evangélicas, porque escola, trabalho, dia a dia a gente se envolve, mas a gente sabia até onde era o nosso limite. Se aquilo que a gente estava vivendo começasse a nos influenciar negativamente, era hora de parar. E a gente sabe, hoje a gente já não vê mais isso, né? Infelizmente. Eu não vou generalizar, por ser injusto, mas eu não vejo mais isso hoje. Eu vejo que a coisa deu uma descambada feia, né? E a igreja sofre muito com isso, tá? Você falou aí, né, que a nossa geração foi a geração mais feliz, né? Fique com dó do Felipe agora. Quantos você tem, Felipe? Faço 21 já. Vai fazer 21. Tá ficando velho já, não é? Já 21. tá. Mas não pegou a época boa. Mas não pegou, né? Gostaria, mas não. Mas talvez pra ele a época boa, ele vai falar pros filhos dele, né? Não, minha época era a época boa, né? Assim como meu pai falava que a época dele era a época boa, né? Mas você tem pergunta aí?
Tem uma pergunta aqui do nosso irmão Hermes. Ele perguntou assim, pastor, quando nasceu o desejo do senhor ser pastor? Ou foi na marra mesmo que aconteceu? Ou foi assim, ou vai ou não vai? Márcia, Hermes, Deus abençoe. Essa pergunta é muito importante. Eu vou dar uma resposta, talvez muitas pessoas vão estranhar o que eu vou falar. Eu nunca tive desejo de ser pastor. Revelação Não, eu não tinha, profunda. irmãos. Eu tenho que ser bem sincero, porque eu vejo assim, muitas pessoas hoje almejam isso e não estou dizendo que está errado. Tá? Eu entendo biblicamente que o pastorado é um dom de Deus, né? A gente vê isso, por exemplo, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Né? Mas eu nunca falei, eu quero ser um pastor, nunca. Só que desde da minha infância, quando eu comecei a frequentar a igreja, adolescência, que é embaixador, sempre vinha uma palavra nesse sentido na nossa vida. Né? Eu creio que eu vou citar o nome de uma pessoa aqui, como vão lembrar, a saudosa irmã Zelindra, que quantos e quantos anos esteve Ela ao nosso fez lado. o parto do Caio, Oi? irmã Zelindra. É mesmo? Ela fez o parto do Caio. Margarete acabou de comentar isso. Ela era uma era parteira era na uma época. segunda mãe para nós, né? Para mim principalmente, a gente tinha muita afinidade. É uma senhora que não sabia ler, não sabia escrever, mas ela tinha uma intimidade com Deus muito grande. Então a gente aprendeu muito com ela, né? E ela sempre falava, filho, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um chamado. Mas eu confesso, irmãos, que eu sempre fugi disso, né? Eu não queria essa responsabilidade. Eu não sabia como era ser um pastor na vida de um pastor que eu acompanhava, apenas como uma pessoa que frequentava uma igreja. No caso, na época, o meu pastor era o pastor Davi Clava, então eu não sabia como é que era, né? Mas nunca tive esse desejo. Mas é aquela história, eu fui assim, pouco a pouco a gente foi assimilando isso, né? Até que eu fiz o seminário na Igreja de Deus, lá na Freguesia do Ó, 3 anos, né? A pastora Ângela, que muito me ajudou também. E aí o negócio foi despertando, mas não é porque eu queria na época. Eu entendi depois que realmente Deus tinha esse propósito, né? Na minha vida. Mas eu não tive, irmãos, aquele anseio, sabe? Ai, eu quero ser pastor. Eu vejo muita gente hoje, sabe? Luciano, Márcio, e os irmãos que me acompanham, né? Eu quero ser pastor. Parece que é uma profissão, né? Ser pastor não é uma profissão. Ser pastor é alguém que Deus levanta com uma responsabilidade muito grande, cuidar de pessoas, né? Apacentar pessoas, ajudar pessoas. E a gente sabe o quanto a gente falha nisso. Eu às vezes me pego nisso, eu sei que eu falho muito. Então é uma responsabilidade muito grande. Então é um ministério que eu amo. Isso eu amo, hoje eu amo fazer isso. Mas é um ministério um pouco exaustivo. Às vezes nos desgasta muito. Eu uso aquele termo, não sei se o termo, a palavra é essa, mas eu aprendi assim. Ele é agridoce. Ao mesmo tempo que ele é doce, ele é um pouco azedo, né? E você lidar com isso não é fácil. O equilíbrio é muito importante. Envolve muita coisa, não é só uma questão espiritual, é uma questão emocional, sentimental, familiar, né? Profissional. Então, você vê que você tem que saber lidar com isso. Então, depois que eu fui ver, lógico, né, o tempo eu não sabia, e o tempo foi mostrando isso, pela graça e misericórdia de Deus, aí eu vou fazer 30 anos de pastorado, se Deus me der graça e vida em 2024. Então, a gente está aprendendo, dia a dia a gente só aprende, tá? A gente não sabe tudo nunca, pelo contrário, a gente está longe disso muito. Mas eu acho que esse tempo está me ensinando muita coisa. E aquilo que a gente pode fazer, né, que está ao nosso alcance, a gente tem feito. Mas aí eu acho que Hermes não era um desejo meu, né, mas era o desejo do Pai. Então eu entendi que eu soube ouvir a voz dele, né? O pastor, até o senhor chegou a comentar, né, o tempo que o senhor começou a fazer a faculdade, né? Aí justamente por esse chamado, Verdade. né? Foi uma experiência muito interessante, sabe, Márcia? Porque assim, quando eu terminei o colegial, eu já trabalhava por conta, né? Tinha um mexo com negócio de ferragem para construção.
E até um amigo meu, hoje também pastor, um amigo chamado Rogério, já esteve aqui, já pregou aqui na igreja. É uma pessoa que eu amo muito de coração, né? Tenho um carinho muito grande por ele. E ele falou, Cezinha, a gente tinha essa intimidade, ele falou, Cezinha, você não faz uma faculdade de engenharia? Que é a minha área, né? Mexe com ferro, engenharia, papá. Eu falei, legal. Né? Aí eu saí do colegial, eu fui fazer cursinho, né? Mas o cursinho, hoje eu nem sei como é que tá, né? Mas na minha época era muito complicado, né? Era muita bagunça, era uma... difícil. Isso eu acho que tá pior, não? Muito difícil. Eu fiz cursinho no Ângulo, né? Ótimo cursinho. Mas o que eu percebi nessa época? Que, de uma certa forma, comecei a me afastar um pouquinho de Deus, né? Com essas amizades, as pessoas que você saiu. E olha que o senhor falou que tinha uma base, né? Boa. Sim, justamente. Mesmo Isso assim, é muito importante. Mas é aquela história, o mundo, ele te atrai, tá? Ele atrai você, ele puxa você. Se você não tomar cuidado, você vai. Quando você vê, já foi. E aí, para voltar, é difícil. Eu ouso a dizer, pode ser que eu esteja errado, né? A gente não é dono da verdade. É muito mais fácil você ganhar uma pessoa para Cristo do que trazer um desviado para o Evangelho novamente. Porque ele tem ideias que, né, o próprio inimigo já coloca um monte de coisa na mente dele, que não tem mais perdão, enfim, uma série de coisas. Mas o que a gente percebe? Que nessa época, voltando lá, né, eu comecei a titubear, né? Não me afastei, mas eu comecei a titubear. E eu me recordo de uma coisa, irmãos, eu assim, olha, não é que eu não acredito, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, né? Mas eu me tornei uma pessoa que, assim, o tempo vai amadurecendo a gente e a gente vai aprendendo. Então tem muitas coisas que a gente já não vê mais como via antigamente, né? Principalmente questões espirituais, você se torna uma pessoa muito mais centrada na Bíblia e trabalha um pouquinho também com a razão. E eu me recordo que eu estava no meu trabalho, no centro, e a irmã ainda foi orar lá, a gente estava passando. Não, eu tinha adquirido um local para trabalhar e eu levei ela para orar nesse local, para abençoar o local. Tá? E ela foi e ela levou uma irmã junto. E, irmãos, enquanto nós estávamos orando lá no escritório, uma coisa bem simples, essa irmã deu um recado para mim, né? E ela estava orando, a irmã estava afastada, mais ou menos 1 metro delas, 1,5 metros. E essa irmã, ela virou para mim e falou, olha, o lugar que você está não é para você. Toma cuidado. Deus manda te avisar que lá é muito complicado. Estou aqui parafraseando o que ela falou. Né? E aí, na hora, já vi por cima. Irmãos, eu fiz uma coisa que eu me surpreendi com a minha atitude, me surpreendi aqueles colegas de cursinho, amigos de cursinho, entre aspas, né? E até depois ligaram para mim, né? Não tinha celular, mas ligaram, perguntavam por que eu saí. No outro dia, recebi essa palavra, eu não titubeei. Eu fui no cursinho, tranquei minha matrícula. Paguei o mês sem usar, sem fazer, paguei, paguei. Saí nunca Você já mais. viu realmente que era Já vi. Deus, né? Porque eu entendo que testifica com aquilo que você vive, seja de uma forma positiva ou negativa, tá? Porque às vezes a gente acha que é só coisa boa, e não é. Às vezes Deus nos chama a atenção também nas coisas negativas, a gente fala, não é para mim. Você já percebeu? Sempre para o outro. É para ele, é para ela, para aquela família, para aquele irmão, para aquele jovem. E às vezes é com a gente. Eu soube discernir isso ao ponto de falar, olha, tem que sair de lá. Porque eu percebi que aquilo estava me afastando de Deus, mas é aquela história. Você vai perdendo forças para sair, porque você está sozinho. Então aí foi quando eu tomei realmente essa atitude. Fui lá, tranquei a matrícula, saí. Nunca mais eu pus os pés naquele lugar. Né? O pessoal me ligava, César, você não... Olha, não é mais para mim. Não tem detalhe, porque não entendi. Né? Não entendi. Mas nunca mais voltei. Tá? E daí foi o contrário, eu fui fazer seminário. Deu outra volta. A gente agradece até hoje. Deu outra volta, né? Tomou outro rumo. Né? Porque você vê, é uma coisa que eu não esperava. Né? Eu falei, vou procurar um seminário. Né? Vou procurar um seminário. E aí eu fiz, como eu já disse, aqui na Igreja de Deus, fiz 3 anos lá. E depois fiz aqui na igreja local também, com a Faculdade de Bethesda, com o Dr. Reinaldo, enfim, né? Fizemos aí pelo menos uns 6 anos aí, a gente fez aí, estudou um pouquinho.
É mais ou menos isso, né, irmãos? Mas eu louvo a Deus porque eu acho que tudo para mim foi um aprendizado, né? As coisas boas, as coisas que não foram tudo boas, eu acho que a gente carrega isso como um aprendizado. Até porque para a gente passar isso hoje para os nossos filhos, os jovens e adolescentes que vocês deram, né? E entender que quando a gente toma decisões na vida, quando a gente sabe ouvir discernir a voz de Deus, toma a decisão correta, você pode ter certeza que lá na frente você vai ser honrado por Deus, né? Porque, como diz a Bíblia, né? Que quando o homem exalta é uma coisa, agora quando Deus exalta é outra coisa. Então eu entendi que nesse ponto, ministerialmente falando, eu vi diretamente a mão de Deus. Legal, pastor, a gente vai continuar ainda fazendo algumas perguntas, está chegando muitas perguntas aqui. Olha. Só que é o seguinte, eu quero falar para o pessoal que está em casa aí, se amanhã, sexta-feira, se você quiser comer um lanche, né, ter um momento aí agradável, olha, pizzaria Michele. Fica lá na rua Mauro de Araújo Ribeiro, Mas já que vamos experimentar essa 284. pizzaria com esse cheiro, tá demais. 284, Não dá pra resistir. lá na Cidade de Abril, tá bom? Então se você quiser aproveitar aí o fim de semana e comer, agradecendo aí o pessoal da Michele, agradecendo o Júnior também, por estar viabilizando aí o Elias Júnior, né? Artista, né? Então esse fim de semana aí, irmãos, ó, vai lá na Pizzaria Michele aí, já encomenda aí, ó. A Marcela tá perguntando aqui, já tá gostando. Eu já tenho fome Bom, de a comer Márcia muito. não precisa nem oferecer, ela é muito espontânea para comer, né, irmão? Se você não sabe, você que está assistindo aí a gente, a Márcia é espontânea para comer. Não precisa oferecer que ela pega mesmo. Eu pego mesmo. Agora, pastor, Esse cheiro ainda aqui, né, tia Cida? Não dá pra isso. antes de nós continuarmos, tem um recadinho para os jovens aí, né, Marcinha? Ela nem fala, nem fala. E aí? Bom, pessoal, é o seguinte, dei um recadinho para os jovens aí, na verdade mais para o grupo do acampamento dos jovens. Abemos data. Temos a data do nosso acampamento, viu, pastor? Já estamos fechados já com a chácara, tá bom? Então nós tivemos que adiar o acampamento, muitos irmãos acompanharam, né? Ficou para os dias... Não lembro. Pode falar. 18, 19 e 20 de março. Tá bom? Então no mês 3, mês que vem, nós estamos em fevereiro, mês que vem, dias 18, 19 e 20 de março, nós teremos o nosso acampamento. Calculamos aí, né, pastor, tipo pelo menos 2 meses daquela data que nós adiamos, né? Então acho que ficou melhor para a gente trabalhar, acredito já esteja aí numa curva já declinando nessa questão da pandemia. Então a gente então também temos que verificar com o acampamento, com a chácara que nós alugamos e tudo mais, então nós fechamos essa data. Então já anota aí, já começa a fazer as malas, já começa a se preparar as fantasias, dia 18, 19 e 20 de março, acampamento. Vou um dia lá com vocês, né? Porque não. quando estava marcado primeiro, eu estava acho que de férias, não ia dar para mim, mas agora a gente já voltou às atividades, talvez eu esteja com vocês. A Jaque vai A perguntar. Jaque vai falar, gente. A Jaque tá aqui, não! Ela é solteira. Aleluia. Já antes de você perguntar, deixa eu só fazer uma pergunta que está aqui, que mandou, tem muitas perguntas aqui. Uma pergunta que chegou aqui do presbítero Robson, ele pergunta assim, pastor, por que você deixou de ministrar o louvor? É verdade que você ministrou o louvor? Olha, Luciano, assim, quando eu comecei, né, o ministério, de uma forma em geral, eu participava do grupo de louvor, fiz aula de canto há alguns anos, né, professor Nelson, foi um excelente professor, nos ajudou muito. Tínhamos, assim, muitas pessoas, graças a Deus, talentosas, né, e eu liderava o grupo de louvor, mas, assim, chega uma hora que vai, assim, ficando pesado, você tem que fazer algumas escolhas, né, e eu não tinha como mais ficar com o louvor, o Ministério da Palavra, e a gente fazia muitas visitas, tinha grupo de visitação, então nossa semana era muito cheia, né? Tinha trabalho todo dia, não era que nem hoje está meio parado, né? Mas naquela época tinha trabalho todo dia, tá? Tinha culto de quarta, sexta, noite e sábado, lembra? Tinha encontros de casais, todo mês tinha, terça-feira à tarde,
Eu tinha que buscar as irmãs e voltar depois para levar. Todo dia, segunda-feira, coral, né? Eu participei do coral dos Santos também. Então, chega uma hora que você tem que enxugar. Eu acho que enxugar no bom sentido, porque eu sempre amei cantar, sempre amei louvar a Deus. Mas eu vejo que eu tinha que abrir mão. E graças a Deus a minha excelentíssima esposa que está aqui, Cristiane, é a mulher mais linda do mundo, eu sempre digo isso. Ela não casou com o cara mais lindo, mas eu casei com a mulher mais linda. Irmãos, você sabe por que eu digo isso? Porque assim, ó, quando a gente é jovem, a Márcia vai ser claro, lembra disso porque ela estudou comigo. A gente Playboys, pastor. Playboys não. Eu namorei com umas jovens, né, do colégio, a Márcia sabe disso, né? Nunca foi bonito, nunca mexi bonito, mas simpático. E a gente às vezes vê aquelas ideias, né? Pô, será que vai dar certo? Será que... Até pensa em casamento, olha que doideira, mas naquela época eu entendo que isso aí não era um absurdo. Hoje é absurdo, mas naquela época não. E hoje eu chego a uma conclusão. Deus me deu cada livramento, cara. E me deu uma mulher linda dessa, entendeu? Me deu muitos livramentos, porque às vezes a gente Falta um, né, pastor? Não é? Falta um, né? Porque a gente, assim, às vezes eu encontro moças que eu namorei. É normal isso, a gente está em um bairro, né? Um lugar pequeno, então você conhece quase todo mundo. E o Senhor foi muito bom. Né? Isso quer Olá, dizer já vai fazer a Como pergunta. que o senhor conheceu a Cris? Como que vocês começaram a namorar? Conta pra mim. Eu vou tentar resumir, né? Porque aquele resposta aqui, qualquer coisa ela me ajuda também. Só uma coisa do Robson, só um segundinho já. Então, Robson, eu tive que fazer algumas escolhas. Como eu sabia que o ministério da palavra na minha vida seria mais importante, eu abri mão de liderar e de louvar. Tá? Eu confesso a você que às vezes eu tenho vontade de cantar. Eu falei até para aquele essa semana, eu quero cantar a música, eu quero é Deus. Né? É a sua música. O Hermes está pedindo para o senhor cantar aqui, pastor. Então, eu falei, essa música. Com certeza. Sei, mas era isso aí, tá, irmãos? Mas foi uma questão realmente de escolha, né? Porque eu tinha que abrir mão. E graças a Deus a minha esposa assumiu. Depois outros também trabalham no louvor com ela, ajudam ela, enfim. E respondendo a pergunta da Jaque, a gente sempre frequentou, né, a igreja da Lapa, antes de eu vir para cá. Ele também frequentava lá, né? Só que, irmãos, assim, o nosso relacionamento até não era nem de amizade. Né? Ela está aqui, ela pode falar melhor do que eu. Não era nem de amizade. Tá? Talvez, oi. E aí? Talvez, se tivesse, ela está aqui. A paz. É verdade, irmãos, é verdade. Não tinha nada assim de poxa, sempre achava ela bonita, sempre achei ela bonita. Né? Ela usava uma roupa de seda, eu lembro até hoje. Ela sabe. Você vê como eu sou Vestido de manga bufante. Ela tinha uma roupa verde, não sei se era verde ou azul. Verde, né, do esverdeado, Palmeiras, né, pastor? de seda, uma bege de seda, dava um nozinho aqui. Nossa, Muito linda. Aí ela fazia rabo de cavalo. Riqueza de detalhe. Entendeu? Nossa. Você pode perguntar para ela se eu não era assim. Quantas vezes Ela tá ficando eu a vi vermelha. assim. Então, assim, mas apenas oi. Paz, só. Nós começamos a nos conhecer num acampamento. Fizemos Ela era noiva, tá? Ela era noiva. Assim, depois terminou, acho, né, irmãos? Mas ela estava noiva. Eu estava vindo de um relacionamento bem complicado, assim. Na música eu namorei mais de 2 anos e muitas coisas aconteceram. E aí a gente, no acampamento, né, fazendo trabalho de eventos, programando atividades que ia fazer, a gente começou a se reunir, eu não lembro na casa de quem, nas casas. Da Cíntia. Na Cíntia, isso, a esposa do pastor Eric. E a gente fazia os trabalhos, né, que eram necessários para ela fazer no acampamento. A gente deixava preparado, né, programava para isso. E lá a gente se conheceu melhor. Começamos a conversar, trocar ideias, né, assim, mas uma amizade. Né, mais uma questão de conhecer. Né. E aí no acampamento a gente começou a ter um pouco mais assim, de afinidade, não é intimidade, afinidade. Né, porque começamos a contar um para o outro, o fato dela ter sido noiva, teve alguns contratempos, enfim, e eu também estava vindo de um relacionamento complicado, enfim, aquela história. Entendemos que útil e agradável,
né? Acabou se achando, e aí a gente começou a ter mais, se encontrar mais, e devagarzinho foi, e aí namoramos 1 ano e 9 meses, né? 1 e 11, e noivamos acho que 2 meses, né? E casamos, em 2 anos eu estava casado. Em 2 anos, em 2 anos eu casei, não demorei muito não, para a glória de Deus. Eu já tinha uma casa, o pai, na época, deixou uma para mim, uma para o meu irmão. O pai fez uma bênção na nossa vida. Então eu já tinha casa, casamos, graças a Deus. Estamos aqui, já vai aí para mais de 30 anos, né? 31 anos. Né? Com a mesma mulher. Olha, tá vendo? Tem 2 filhos, né, Karina? 2 filhos, E o Lucas, Lucas que já aqui passou. perguntou pro senhor uma coisa. Quem? O Lucas fez uma Meu filho. pergunta. É biscoito ou bolacha? Ué? Ô, Lucas, é biscoito ou bolacha? Isso que ele mandou te perguntar. Eu só sabia o que ele quer dizer com isso primeiro, né? Então, mas eu tenho... É a cara do Lucas, Ah, ele é Lucas, zoeiro. meu filho, ele trabalha comigo, hoje ele está trabalhando comigo, né, na nossa firma. E tem um senhor que trabalha com a gente, já é um senhor de idade, e ele fala, ô César, seu filho devia ser humorista, porque como ele faz palhaçada, né? E aí por aí a gente vem, então para saber o que ele está dizendo. Mas voltando lá, tivemos 2 filhos, né, Lucas, hoje casados já, né? E a Karina que está noiva. Esperamos em nome de Jesus, que ano que vem ela casa. Ó, a minha mulher está empurrando, você está esse ano? Não, calma, tudo tem sua hora. Mas está caminhando para isso também, né? Os 2 filhos aí, seguindo os seus caminhos, que é o que a gente faz, né, irmãos? É preparar os nossos filhos para enfrentar o mundo, enfrentar, no bom sentido eu falo, enfrentar uma família, desafios, a sociedade, né? E deixar o legado sempre da semente da palavra de Deus. Isso aí é muito importante, tá? Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui, eu não sei se vai ter pastor me assistindo, mas às vezes eu fico um pouco revoltado com isso, sabe, do céu. Porque a gente acha assim, não que Deus não possa fazer isso, tá? Deixa eu deixar bem claro, que Deus é soberano e o que Ele decide fazer, Ele tem que fazer, Ele faz, tá? Muitas pessoas me questionaram, não muitas, algumas, por que o Lucas não é pastor? Por que o Lucas não segue os teus passos? Primeiro, irmãos, ser pastor é um dom de Deus. É Deus que levanta. Deus dá dons aos homens para ser um pastor. O que a gente percebe hoje? Por isso que eu falo que talvez alguns pastores podem não gostar da minha resposta. A gente vê muito nepotismo dentro de uma igreja cristã. A gente acha que porque eu sou pastor, obrigatoriamente eu tenho que pôr meu filho ou minha filha como pastor ou pastora para dar seguimento no ministério, porque eu comecei. Tá? Eu respeito, mas eu não consigo ver biblicamente isso. Se Deus levantar meu filho com esse propósito, amém. Segue, assume. Se não levantar, ele vai levantar outro. Tá? Vai levantar outro, pode ter certeza. O que a igreja não pode ter falta é do sumo pastor, que é Cristo. Agora a gente, o pastor César, ou o pastor Paulo, que é um dos pastores da igreja local, enfim, né? A gente está ali para servir. Se amanhã depois do senhor, olha, orienta, o meu servo lá, o pastor, a gente vai chegar para o pastor, se o meu legado acaba, esse vai assumir, porque a obra não é minha, a igreja não é minha, o templo não é meu. Eu faço apenas o que? Eu assino pelos papéis, porque eu sou pastor-presidente, respondo para eles que sou pastor-presidente, mas não é minha. Se amanhã depois o senhor falar, eu me cansei de você, desculpa a expressão, ele vai por outro e a igreja tem que continuar. O que não pode parar é a igreja, o que não pode parar é o avanço no reino de Deus. Agora nós não somos substituídos. Né? Deus vai levantar outro muito, mas muito melhor que eu, 100 vezes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes. Agora, o que eu, às vezes, fico um pouco preocupado com isso, que a gente acha que tem que pôr os nossos filhos no comando da igreja, porque eu comecei a obra, porque a minha mãe começou a obra. E às vezes, com todo respeito, a pessoa nem quer ser e nem tem o chamado. Está forçando, né? Justamente, né? Não estou dizendo que Deus não possa chamar o filho de um pastor para ser pastor, não é isso? Mas as pessoas forçam muito a barra, porque até igrejas assim, chamadas igrejas grandes, né? Com todo respeito, eu digo isso, não querem perder o poder. Isso é poder, né? Então eu tenho que pôr meu filho para dar seguimento no poder.
Isso é bem complicado, porque às vezes a gente não sabe nem se Deus falou para pôr o camarada ali como pastor. Né? Agora, se Deus, como diz Deus, chamou, amém. Não tenho nada contra. Mas eu vejo muito isso hoje, infelizmente. Tá? Tem uma pergunta aí, Jaque? Tem, aí a Chega mais perto do microfone aí. pergunta, Chega mais perto do microfone. aí a Yasmin está perguntando, pastor, o senhor já teve vontade de dar algumas cajadadas em algumas ovelhas? Pois o senhor é muito pleno. Irmãos, Yasmin, é assim, a gente no Ministério Pastoral, quando a gente começa, tá, você tem 1000 planos. Eu vou ser bem sincero com vocês, irmãos, o pessoal que está assistindo aí, a gente, eu como pastor eu pensava assim, irmãos, uma igreja grande, 2, 3 mil membros. Eu não estou dizendo que não pode acontecer, tá? Mas é aquela história do pastor, ele é visionário, tá? E Deus pode fazer isso, eu acho que pode. Mas aí você entra no mistério e você vê que as coisas não é como você imaginava. Não, muitas coisas que você pensava não vão acontecer. Outras que você não gostaria que acontecesse vão acontecer. E aí você vai mudando. Você vai mudando de opinião, vai mudando de visão, de atitude, nunca perdendo o foco do seu chamado pastoral. Isso é muito importante, a gente não pode perder. Não vou dizer para você, a Yasmin aí, né, que já não tive vontade às vezes de pular do barco. Às vezes a gente tem, devido aos problemas, né, as situações que a gente passa em áreas da vida, mas não é porque eu não gosto de ser pastor, é por causa do momento que a gente passa. Às vezes a gente tem vontade de tirar um pouco o pé e largar e sair, pedir um tempo. Mas até aqui o Senhor nos ajudou, posso dizer com toda certeza. E aí, o trato com as pessoas, na questão do dia a dia, como ovelha, às vezes a gente tem vontade. E eu já fiz isso, não é que eu não fiz, eu já fiz. Talvez, assim, olhando no passado não tão distante, eu acho que o meu estilo de pregação mudou um pouco. Os irmãos que acompanham talvez devem ter percebido isso. Eu era mais durão, eu acho que eu era mais durão para falar no sentido de cobrança, né? Achando que isso ia dar mais resultados. Tá? E às vezes isso é um erro nosso, irmãos, porque não estou dizendo que você não tem que chamar atenção quando precisa, tá? Mas, só que às vezes o pastor ele sabe problemas de muita gente da igreja. Se você perguntar para mim, eu sei problema de muita gente na igreja. Por quê? Porque eu sou conselheiro. Então eu sento com essa pessoa, eu faço uma live com essa pessoa, hoje é mais fácil, né? Essa pessoa me chama na sala pastoral ou me chama na sua casa. Então a gente, quando vai ministrar, eu falo sempre para Deus, Deus, eu não quero que a minha palavra seja direcionada para a pessoa X que tenha problema Y. Porque vai pensar o quê? Pô, o pastor sabe do meu problema, por isso que eu estou, por isso que ele está falando isso. E isso acontece. Isso acontece. E não é por mal, mas Deus é tão bom, irmãos, que é como se, assim, viesse assim, ele passasse uma borracha na minha mente para me esquecer do problema que as pessoas têm na hora que eu estou pregando. E o tempo, a questão do tempo, fez com que eu começasse a ver essas coisas de lidar com as pessoas de uma forma diferente, tá? Porque na mensagem, quando a gente vai pregar, eu mudei um pouco a minha forma de pregar, eu sinto isso, tá? Eu passei a ser mais assim, não me interpretem mal, por favor, né? Eu passei a ser um pouco mais racional, não anulando a espiritualidade, tá? O que eu quero dizer com racionalidade? Leitura, estudo, entender o contexto daquilo que eu vou pregar, tá? Eu acho isso muito importante, eu gosto muito de ouvir, se vou citar o nome, né? Para dar nome à pessoa. Eu gosto muito de ouvir, por exemplo, o reverendo Hernandes Dias Lopes pregar. Eu acho que ele é uma pessoa que demonstra uma sabedoria muito grande, um conhecimento muito grande. Então você aprende com esse tipo de gente. Tá? Eu gosto, por exemplo, de César Cavalcante, já esteve aqui conosco várias vezes. Tá? E outros. Eu gostava muito do saudoso pastor Edmilson, né? Ele é um homem espetacular para ensinar. Gosto muito do Edson Reis. Gosto muito de ouvir ensinar. E outros que a gente... Então a gente vai aprendendo. O que a gente percebe? Que você embasado na Bíblia, ali como regra de fé, para ministrar, você não precisa dar uma cajadada.
a Bíblia por si só, ela já vai cobrar, entre aspas, a pessoa. O pastor Fabrício, minha esposa, falou que realmente é um homem que eu aprendi a amar muito, a gente pôs demais, né? Então você percebe que a Bíblia só, entre aspas, ela vai cobrar a pessoa, porque eu estive a semana passada pregando no trabalho do apóstolo Nilson, na Igreja Batista Águas que Sabe. Eles têm um trabalho lá, né, 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. E eu fui uns dias pregar, inclusive o Caio foi comigo lá. E o tema lá era obediência para construir, né? Eles são um propósito. Eu achei muito legal a ideia. Independente de qualquer coisa, achei a ideia, a iniciativa muito boa. E eu cheguei lá, eu fui ministrar, eu ministrei sobre Saul, né? Eu até estou pensando em pregar essa mensagem aqui mais para frente. Eu ministrei sobre Saul. Mas quando eu cheguei na igreja aquele dia, foi numa quinta-feira passada, eu vi lá assim, eles fizeram uma arca de Noé, estava no retroprojetor, o desenho da arca, estava refletindo na parede, e embaixo tinha um versículo, não me recordo onde estava, mas eu recordo o versículo. E fez Noé tudo conforme Deus ordenou. Por que eu estou dizendo isso? A Bíblia gira em torno de uma coisa, a nossa vida gira em torno de uma coisa, obediência. Não tem outra coisa. Se você obedecer a palavra de Deus, tá? Em tudo que ela manda, é lógico que a gente não vai conseguir, mas passo a passo, a gente vai ser bem sucedido. Noé foi bem sucedido. Começa a olhar os homens e mulheres de Deus que tiveram a escolha da obediência, como foram na vida deles. E começa a olhar quem não obedeceu. Então, a Bíblia ela vai falar com você. Ela vai te nortear na família, ela vai te nortear profissionalmente. A faca de dois gumes, né? Oi? A faca de Sim, dois gumes. acho que é Hebreus que fala isso, né? Mais penetrante, Hebreus ou Tessalonicenses, não me recordo. Então, ela vai nortear você, o que você pode e não pode, o que deve e não deve. Então, eu entendo que cada passo que a gente dá para a obediência, quando uma pessoa ouve uma mensagem do pastor ou de qualquer outro pastor, que é baseada na sã doutrina, ela por si própria ela já vai levar aquela pessoa a ter um choque. Pô, eu estou vivendo de uma forma errada. Ela vai tomar uma cajadada, mas não pelo pastor, pela própria Bíblia. A gente apenas transmite isso, né, para os irmãos, para a igreja que está aqui com a gente, mas é aquilo que a Bíblia fala. E aí, porque hoje muitos questionamentos, muitas justificativas para as coisas que a gente faz. Mas, irmãos, a Bíblia está aí. E ela é a inerrante palavra de Deus. Ela não pode ser mudada. Então, ela vai dizer para mim o que minha regra de fé, ela é minha bússola espiritual, entendeu? Ela me traz um equilíbrio. Se eu obedecer, eu vou ser bem-sucedido. Eu entendo dessa forma. Agora, se eu desobedecer, há uma grande chance de eu tomar um rumo complicado na minha vida. Então, eu vejo que mensagens e a própria leitura da Bíblia... Olha, eu ouso a dizer, irmãos, não é que não tem, eu acho que tem, né? Mas suponhamos que não tivesse pastor hoje, não tivesse bispo, apóstolo. A simples leitura da palavra de Deus convenceria o homem através do Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Porque ela é clara no que ela diz a respeito de tudo, de salvação, de transformação, de perdão, de arrependimento. Então a pessoa ela fala, puxa, que livro fantástico. Eu posso ler, eu posso observar, eu aprendo, e esse livro muda a minha vida, mudou a minha vida. Então eu vejo mais por esse lado. Não vejo hoje, voltando, que essas mensagens que às vezes a gente prega é para dar cajadada. A gente tenta pôr num contexto histórico, que aconteceu há 2, 3 mil anos atrás, 4, 5, 6 mil, enfim, Velho Testamento, Novo Testamento, e para aplicar nos dias de hoje. A gente sempre vai ver que tem, né? Não tem como você não ligar os momentos, os tempos são outros. Lá era uma cultura diferente, uma língua diferente, havia várias línguas, né? Mas os ensinamentos que Jesus, por exemplo, deixou, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, é a regra de fé para nós, para dar seguimento à nossa vida cristã, né? Sobre crescimento, sobre aprendizado, sobre discipulado, sobre ser um verdadeiro, dar um bom testemunho, e vai por aí fora. Tá? Então ela por si própria, ela já vai nos nortear na nossa vida aí, tá? Pastor, o Fernando mandou uma mensagem aqui, ainda sobre um assunto anterior que você estava falando. Ele colocou, igreja não é empresa, né? Mas o corpo de Cristo
que é o Cristo que é o cabeça, né? Depois ele coloca parabéns, pastor César, por ser muito coerente em seu posicionamento, tem aprendido muito com o Senhor. Ele falou que ele está sem Face, por isso que ele mandou direto para mim aqui, tá? Ele falou, estou sem Face, por isso que ele mandou direto para mim, mas ele está assistindo. A irmã Maria Pinheiro, ela falou... A mãe da Jaque? É. Não! Lá vem. Ela falou que o senhor é muito bonzinho. O que acha de ser um pouco mais enérgico com as ovelhas. Eu acho que as ovelhas estão querendo, uma quer Eu acho- cajadada, a outra quer Ele seja não, mas mal. a mulher... Eu acho que a resposta da Yasmin deu pra gente colocar um pouco isso, né? Porque, irmãos, depende como você viu que é bondade na vida de uma pessoa. Porque às vezes, ele tolera, ele aceita. Não, é o jeito dele. Não é que ele vai concordar comigo, não é isso. Mas cada um tem um jeito, você tem que saber respeitar o jeito das pessoas. Porque como pastor, eu lido com os irmãos, né? As nossas ovelhas aí, e você vê que elas são completamente diferentes uma da outra. E você percebe que às vezes o problema pode ser o mesmo, um problema financeiro, por exemplo, né? A Jaque está passando por um, o Luciano está passando por um, eu estou, enfim. Mas você vê que os posicionamentos em relação a isso é diferente. Mas às vezes o problema é mesmo. Então, para que eu vou ser agressivo? Agressivo no bom sentido, não, né? Se eu sei que a pessoa está passando por uma situação difícil, não que eu não deva chamar atenção, eu tenho que chamar atenção, é papel, pastor. Mas eu acho que se eu for, às vezes, bater muito de frente, talvez eu desencoraje ainda mais do que ajudar essa pessoa. Eu tenho um pouco desse receio, porque, irmãos, os tempos, ou o tempo que a gente vive hoje, é um tempo muito complicado, tá? A coisa está funilando de uma tal forma, porque tem que se cumprir, isso é bíblico, tá? Então a gente que está vendo essa pandemia, vivendo essa pandemia, tem que ler um pouquinho a Bíblia, não se espanta com esse tipo de coisa. Isso vai acontecer coisa pior. Não é que eu quero ser pessimista. Há uma diferença de você ser pessimista de realista. Na realidade bíblica diz o quê? Os tempos vão piorar. Agora, qual é a nossa esperança? É Cristo. Porque o nosso lar não é aqui. A nossa pátria não é aqui. Então, as pessoas que estão me rodeando, rodeiam vocês também, quantas estão hoje vivendo um momento de depressão? A depressão que mais tem aumentado nos dias de hoje, tem matado muita gente. E depressão não é um problema espiritual, é uma doença. Não é problema espiritual, não é uma doença. Eu não estou dizendo que Jesus não tem poder para curar a pessoa de uma depressão. Mas é uma enfermidade que tem que ser tratada. Você precisa tomar remédio, você tem que tomar. Tá? Se você crê, tem fé suficiente para entender que Jesus pode libertar, Ele vai te libertar. A minha esposa aqui, ela passou por isso, ela sabe. Ela tomou uma posição de não aceitar aquilo diante de Deus. Deus honrou a fé dela, ela passou por isso, irmão. Tá? Então, se eu chego numa hora dessa, na frente da igreja, sabendo que a gente vive um momento difícil e vou ficar só, eu acho que o pessoal vai ficar, poxa, eu quero ouvir uma palavra diferente, no sentido de que me traga esperança, me traga conforto, né? Não que ela não vá, essa palavra, seja eu ou qualquer pastor, ou qualquer irmão que pregue, vocês que pregam, sabe? Não que essa palavra, às vezes, você pode falar, né, uma palavra dura com delicadeza. Jesus era assim. Jesus batia muito com luva de pelica. Você sabe o que é luva de pelica, né? Ele só fazia assim, tá? E às vezes ele era um pouco agressivo, mas aí ele vai falar o quê? Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Então eu tenho que aprender com Jesus. Só que chegou uma hora, ele chegou lá no templo, lá, e, como diz, né? Derrubou mesmo. Pôs tudo por água abaixo lá e pôs tudo para correr. Então é o momento, eu vejo que é o momento. E hoje o nosso momento, talvez ele exige de nós esse cuidado maior, tá? de às vezes direcionar a palavra. Porque não adianta só eu ficar dando muita cacetada, que às vezes eu acho que a pessoa ela vai ficar um pouco arredio diante daquilo. E não é muito legal. Tá? Não que às vezes eu tenho que ser duro, porque assim, até minha esposa fala isso. Às vezes eu estou no microfone e você perde noção até da voz, o tom de voz que você está. Que você está falando alto demais. Né? E às vezes, né? Aquela história assim, mas não é porque eu estou bravo.
É porque faz parte do processo. Parte, Você está faz naquela, parte. porque assim, você tá naquela linha de pensamento. Acordar o povo. Também, né? A Isabelle fala assim, pastor, a gente vai na igreja do pastor que grita? Tá aí, né? Isso não é nem por mal, né? Só que às vezes o tom de voz dá aquela impressão que parece que a gente está bravo, parece que eu estou dando uma pancada. Não é isso, é porque você está ali e automaticamente você vai falando, você não pode perder de raciocínio. É assim, irmãos, não sei se a palavra certa é essa, mas parece que o Espírito de Deus ele vai te enchendo de uma autoridade dele para você falar. Né? É dele, não é minha. Então você não pode parar, você tem que seguir ali. Né? Então, mais por isso. Mas eu entendo que acho que dentro de um contexto, como a sua mãe acabou de falar aí, eu acho que eu sou calmo. Eu acho que eu sou muito, né? Já fui talvez pior no passado. Eu acho que eu sou bem mais calmo. Pastor, já estamos com 55 minutos. Passou rápido, né? Nossa, A gente vai estender mais um pouquinho ainda, porque tem algumas perguntas aqui ainda, pastor. Mas eu tenho uma pergunta, na verdade. Eu vou fazer uma pergunta antes dos irmãos aqui. Voltando um pouquinho sobre a história do pastor, assim, sobre a história daquilo que o pastor vivenciou e tudo mais. Se o pastor não fosse pastor, o que o pastor gostaria de ser? Jogador de futebol. Pescador. Pescar é meu hobby, né? Eu amo pescar, Profissional. gosto demais. Mas olha, irmãos, eu sempre tive um desejo esse ano de ser um jogador de futebol. Qual posição que você jogava? Olha, de punho eu jogava. Ficava ali mais na zaga, eu joguei muita bola, o Caio está aqui, ele sabe disso. Joguei com o Caio também, sabe? Jogava no Regina. Eu via que na época, adolescente, jovem, né? Eu tinha potencial para seguir. É mais aquela história, Deus tem os seus caminhos. Então, se eu olhar lá no passado, eu diria que ele ia ser um jogador de futebol. Mas o tempo passa. Se você perguntasse hoje, já não era mais essa a minha intenção. Por quê? Pelo fato de eu trabalhar por conta, hoje eu gostaria de ser engenheiro. Gostaria de ser engenheiro, se eu pudesse. Tá? Uma outra coisa que eu gostaria de fazer, quem sabe um dia, é uma faculdade de psicologia. Por quê? No Ministério Pastoral há muitas coisas que estão envolvidas a parte psicológica. E isso ajuda. Ajuda a gente. Eu estive, quando eu fiz seminário, tive uma matéria chamada Psicologia Pastoral. É lógico que não, é só 6 meses, então você não sai nem da introdução, tá? Mas eu aprendi algumas coisas com o professor, ele era da igreja presbiteriana, só para você ter uma noção. E aí ele perguntou o que cada um achava da psicologia no meio da sociedade. E eu fui muito claro. Olha, é um louco entrevistando o outro. Essa foi a minha resposta. Ele falou assim, golfeiro, ele me chamava de golfeiro. Quando terminar o curso a gente vai conversar. Só isso. E é um cara, ele é um presbítero da igreja presbiteriana. Um cara que ensinava muito bem, eu não me recordo o nome dele, estou tentando lembrar aqui, não me recordo. Ensinou muito bem, comprei um livro, li o livro, né? Fiz a matéria, fui até bem na matéria. Né? E depois, quando estava terminando o curso, ele chamou todo mundo de novo, para a gente avaliar como é que foi, o que você estava aprendendo. Ele falou, irmãos, vocês ficaram na introdução, 6 meses na introdução, tá? Mas como é que vocês veem isso? Aí a minha resposta já foi, eu falei, olha, como isso me ajudou a ver o Ministério Pastoral de uma forma diferente. Né? Isso soma na sua vida, porque nem tudo na vida de uma pessoa é espiritual. Você tem que saber discernir o momento que ela vive, o que ela está passando. É lógico que Deus vai falar com você, o Espírito Santo vai mostrar para você, mas você vê que muitas vezes é coisa psicológica. E a psicologia, ela ajuda você a dar esses conselhos. Para que a pessoa fale, poxa, eu posso ter uma atitude diferente, eu posso mudar. E ele falou, olha, nunca dê a resposta para o problema das pessoas. Deixe ela mesmo dar a resposta. Ela vai dar porque assim, desculpa o termo, se a gente como pastor acerta, eu sou o cara mais espiritual do mundo. Se a gente erra, ele vai falar que eu sou o pior demônio do mundo. Porque eu errei. Então ele sempre fala, tira a responsabilidade de você. Deixa a pessoa, ela vai dar a resposta, ela vai achar a resposta e você vai falar, ó, você acabou de falar o que eu ia falar. Aí você trabalha isso de uma forma diferente na vida dela, mas ela já sabe o que ela tem que fazer, por quê? Porque ela fala, poxa, eu
eu não tinha visto isso. E eu falei isso. E agora o pastor, ou o psicólogo que for, né, está me ajudando. Então eu vejo que hoje uma psicologia ajudaria muito a gente no Ministério Pastoral. Tá? Já não era mais meu desejo de ser jogador de futebol, pois de jovem não tinha condições, né? Mas essas duas coisas, profissionalmente falando, a engenharia e assim na questão de ministério, para nos ajudar na psicologia. Tem pergunta polêmica aí, pastor. É a Ana Paula, a irmã da Jaque. Ela perguntou, pastor, o que o senhor acha sobre mulheres serem pastoras? Sou contra, completamente contra, porque não tem base bíblica. Tá? Não existe pastorado feminino na Bíblia. Tá, irmãos? Olha, e vou mais longe, Márcio. Quando a gente olha para ter o ministério diaconal feminino, fica um ponto de interrogação. Tá? Há mulheres que serviam a Cristo, que ajudavam Paulo no ministério dele, mulheres valorosas. Mas você não vai encontrar ali a palavra diaconia. Porque a palavra diaconisa, o diácono, né, você não encontra ela, uma tradução para ela no português. Eu aprendi isso com o pastor Adilson, da faculdade do Dr. Reinaldo. Você não encontra. Você vai encontrar a melhor forma de traduzir isso na questão diaconal é a palavra garçom, que vem francesa, que quer dizer que aquele que serve. Entendeu? Então, e não tem ministério pastoral feminino na Bíblia. Não existe. Tá? Irmãos, eu respeito quem é. Já ouvi pastoras pregar aqui na nossa igreja, foram convidadas, e uma bênção, não estou questionando o que pregam. Estou falando da questão ministerial. Não existe isso, não tem isso. Então, eu não, assim, se vão esperar eu consagrar minha mulher como pastor, vou esperar até morrer. Pastor, eu acho que também é uma confusão aí, tipo que ser pastor, cuidar das ovelhas, Sim. ir fazer visita, tá com a igreja, a responsabilidade da igreja inteira, né? Uhum. E ministério de mulher pastora seria só para pregar, né? Então acha que ser pastora é só pregar, e não é assim, Não, né? não Porque é, não. o É um todo, pastorado né? é um todo, É um todo. né? Porque a mulher, assim, Deus chamou a mulher para ser o quê do homem? Ajudadora. Então ela é uma parceira no ministério. Ela pode, minha mulher é minha parceira no ministério. Se eu não tivesse uma mulher dessa no ministério que eu exerço hoje, eu sairia aqui. Porque ela ajuda, ela participa, ela está junto. Tá? Ela não precisa ser pastora para fazer isso. Tá? Essa é a questão. Não, eu tenho que consagrar minha mulher a pastoral. Mas não tem na Bíblia. Não existe isso O na pastor não é Bíblia. só para pregar, né? Oi? O pastor não é só para pregar. Não é só isso. Tem tantas coisas que a gente pode fazer. Só que aquela visão, a visão é essa, tá? E coloca na cabeça das pessoas, não, porque é uma só carne. Eu já ouvi isso. Né? Não, nós somos uma só carne. Peraí, você é homem e ela é mulher. Vocês podem se tornar só carne no casamento. Mas no ministério, você exerce o ministério, ela exerce o outro. Você vai exercer o ministério pastoral, ela vai te ajudar no ministério pastoral. Entendeu? Então não há problema dela ajudar, não vejo problema nisso. Mas exercer o ministério pastoral não tem na Bíblia. Mas, repito, não é que eu vou bater de frente com as pastoras, por favor, tá? Eu vou respeitar sempre. Se tiver alguma pregando aqui, vou ouvir, porque já ouvi muitas pastoras de coisas boas. Olha, hoje eu não assisto, mas teve uma época que a gente assistia, a minha esposa sabe disso. Gosto muito de ouvir aquela, acho que é americana, né? Joyce Meyer. Ela ensina muito bem. Eu não sei nem se era pastora, mas ela tinha até programa na TV, não sei se ainda tem hoje, tá? Tem, Luciano. Não sei se ainda tem, mas eu lembro. Então, ela dá um Tem ensinamento. ainda. Olha, fechado. Então, ela dá um ensinamento maravilhoso. Maravilhoso. Então você vê, a mulher de tom. Mas aí até você falar que ela é uma pastora, biblicamente, não vai casar. É a minha opinião, tá? Márcia, Ana, mas eu sempre vou respeitar, porque eu vou até um pouco mais além, Márcia. Eu nem concordo com o ministério apostólico hoje. Para mim, acabou o tempo de Jesus lá, com João, com Paulo, com Barnabé, Apolo, ficou naquela. Hoje, para mim, o ministério apostólico não é nada disso que eu vejo. Talvez um ou outro que sabe trabalhar essa questão biblicamente, né? Mas esse título de apóstolo hoje, ele se torna muito chamativo. Ele passa para as pessoas uma imagem de uma pessoa que é acima de tudo, de todos, é quase acima de Deus. Intocável. Tá? Não estou dizendo que todos são assim, por favor, mas essa é a imagem que passa.
Eu até estava conversando com o irmão essa semana, estive visitando o irmão, e eu falei, me diga uma igreja, eu não vi, talvez o Luciano aqui, né, tem mais experiência, que pode me ajudar. Me diga uma igreja que o apóstolo consagra outro apóstolo. Tem só algumas. Eu não vejo. Até hoje é muito difícil. Questão de poder. Só eu. Assim, tipo, na própria igreja. Na própria né? igreja. Entendi. Difícil, irmãos, eu não conheço. Eu não conheço. Eu sou apóstolo da igreja brasileira de Aparência, eu vou consagrar o Luciano ao apóstolo. Primeiro, se a gente olha lá a igreja de Atos, né, a igreja de Antioquia, o que a igreja faz? Ela envia Paulo e Barnabé. Então, a igreja que nomeia aquela pessoa ao apostolado, ele não pode ser consagrado no sentido de eu vou derramar o óleo. Não existe isso. Isso é invenção nossa. É a mesma coisa. Eu vou consagrar o ministério pastoral, vou derramar óleo. Não se derrama óleo no ministério pastoral, é imposição de mãos. Esse ato era no Velho Testamento para os reis. É diferente. Mas aí é mistura, lei e graça. Então, não, porque era rei. Não. Lá era rei, o Davi, perdão, o Saul, o Salomão e outros. Aqui você vai ser consagrado pastor, tá bem? Vamos orar, vamos pôr as mãos, que você seja uma bênção nesse ministério pastoral, que você, né, enfim, tá? Então, muitas coisas que não existem e a gente está criando e aceitando. O problema é esse, a gente aceita. Um dos motivos que eu entendo que a igreja hoje está banalizada, não estou generalizando, é justamente por esse monte de coisa que não tem e a gente coloca, pode. Eu li um livro, eu vou citar o nome, independente, apenas uma questão assim o livro é bom, né? O que a Bíblia não diz que a igreja diz, é mais ou menos assim, de Ricardo Gondim. Né? Centenas de coisas que a Bíblia não diz, que a igreja, ela faz. Ela faz. Então, aí fala, poxa, por quê? Por quê? O que eu vou ganhar com isso? Esse é o problema. Então, no ministério pastoral feminino, eu não consigo enxergar isso biblicamente. Não sei se respondi. Alguém pega uma água pro pastor aí. Aí foi pegar. Pastor, uma pergunta da Não vai Cris falar, não aqui, sei da pastor. Da minha esposa? A Cris mandou uma pergunta. Pode ir. Já foi. Já falou, já Ah, era já falou? o hobby, né, dele. Eu perguntou qual que era o seu hobby, Qual que era né? o hobby? Sim, pescar, né, irmão? Se vamos pescar. Se pudesse pescar toda semana, eu ia pescar. A gente vai, todo começo de ano, a gente fica numa pousada em Serra Negra. Não é um pesqueiro, é uma pousada, mas tem uns lagos de pesca. Você fica 3, 4, 5 dias lá, 3, 4 dias, 5 dias pescando. De manhã, de tarde, quase. Postando os fake, né? Eles vão fazer compra, eles vão passear. E porque eu gosto, eu amo pescar. Olha aqueles peixes lá você compra, você Não. pegar. Ali é matar. Elas vão passear, mostra as fotos do peixe, né? Ali bate a cobra e mostra o pau. Compra pra tirar foto, né? Tipo, fotos do peixe R$10, né? Sempre leva esse peixe de plástico. E esses dias eu vi o Gabriel também tava, né? Tirando foto. Falei, pronto, já fez discípulo já. Tem que fazer discípulo. Então, pelo menos nessa área aí, eu vou ver se eu faço alguns discípulos. Legal, gente. Já são 9h08, né? Já vamos caminhando aí pro finalzinho da nossa live. A Cris já tá com sono ali, né? Tá querendo Gente, voltando aí a agradecer ao pessoal da pizzaria Michele, né? Vamos ver se Lá na tá boa, cidade da né? Ai, Vila. tá uma delícia. Pega aí, Cris, pega aí. Tem carne e Queijo. tem de queijo, Deixa eu né? pegar Pega aí. uma. Pega Vamos o ver se tá pastor boa, também né? aí. E aí, pastor, o que você achou da nossa conversa? Olha, assim, a gente é suspeito para falar Quem porque a mais gente quer? está sendo Quer? assim, entrevistado no bom sentido. Ele só come de queijo. Mas eu acho essa iniciativa muito legal, achei que foi muito boa. Obrigado. Achei que foi muito boa, né? Espero Olha que, o Carlos, olha o Carlos. de uma certa forma, a gente passou um pouquinho, né, da nossa vida, assim, é bem pouquinho, mas passou para os irmãos, para aqueles que estão ouvindo, assistindo, que às vezes a gente nem conhece, que isso aí vai para lugares que a gente nem imagina. Mas a gente passou um pouquinho, né, daquilo que a gente viveu, vive hoje, né, e sempre, assim, esperamos no futuro em Deus. E é complicado, as coisas estão caminhando. Falando em futuro, pastor,
Quais são os seus sonhos para o futuro para a Igreja Batista em Vila Clarice? Olha, Luciano, assim, a gente tem assim em mente, né? Eu vou voltar, até falei um pouquinho isso numa resposta. Fica à vontade. Tá? Se eu disser para você que no começo do ministério, como eu falei, né? Eu sonhava com uma igreja de 2, 3 mil pessoas, enfim. Hoje eu já não penso mais assim. Quanto mais gente, mais problema. Óbvio, né? Isso aí faz parte. Só que assim, irmãos, se tratando de igreja, o nosso objetivo é crescer. Tá? É avançar no reino de Deus. Tá? Então eu entendo que a igreja, como sempre diz o irmão Elias, ela tem um grande potencial. Tem pessoas, assim, potencial muito grande. Talvez a gente precisa despertar isso. E o pastor, ou os pastores, e os líderes, a gente não faz nada sozinho. A gente precisa de pessoas, líderes e pessoas da igreja. Então eu quero que a igreja cresça, eu quero que a igreja expanda, eu quero que a igreja alargue as suas tendas, né? Então, todo mundo tem que pôr a mão na massa. Tá? Todo mundo tem que pôr a mão na massa. Eu passei 2 anos, na verdade 5 anos muito difíceis. Né? Antes da pandemia, passei 3 anos difíceis da minha vida. Quem sabe em outro caso a gente fala. E depois veio a pandemia. Então são 5 anos que eu assim vivi momentos complicados. Deus reverteu isso. Né? É lógico que tem problemas, né, irmão? Senão vai pensar que o pastor não tem mais problema. Mas a gente tem mais hoje, está caminhando para uma coisa diferente. Principalmente para a minha cirurgia que eu realizei no passado, isso aí incomodava demais. Então foi como se tirasse um peso. Então você fica mais à vontade, mais leve para fazer tudo, né? E até na própria igreja, porque eu já não tinha mais nem ânimo para vir, porque eu não conseguia ficar de pé para pregar uma luta e outras coisas mais. E a gente sabe que isso reflete. O povo olha para a gente, né? Nós não somos perfeitos, irmãos, longe disso, mas o povo olha para a gente, e a imagem do pastor, do líder, ela é muito importante para a igreja. Aí ela olha para o pastor cabisbaixo, esquecido, cansado, reflete na vida da igreja. Então, quando você está animado, agradecido, não é que a gente quer passar uma falsa imagem, mas você está ali, você está bem. Tá? Eu estou longe, Luciano, estou anos-luz de ser o pastor que devia ser. Em oração, em leitura de Bíblia, peço a Deus misericórdia que Ele me ajude. Mas o nosso projeto é crescer. Tá? Tínhamos uma coisa em mente aí, você sabe, me pegue, mas aí veio a pandemia, tivemos que parar. É um trabalho que a gente queria largar as tendas aí para evangelização, mas a gente não conseguiu. Esperamos aquele declínio da Covid para a gente fazer, porque a gente quer alcançar almas para o reino. Se não for para vir para a igreja local, que vá para uma igreja evangélica. Já disse aqui, repito. Ontem eu estava falando na live isso aí, que às vezes a gente acha que não tem que vir para a igreja. Primeiro, que igreja não é minha? A igreja de Cristo. A gente, esse jargão, esse negócio de o que você fez para a igreja? Nada. Quem fez foi Jesus. Tá? Então, a gente lança isso porque a gente quer largar as tendas. O nome da igreja, Missão para o Mundo, já diz, é preciso levar Cristo para o mundo. No bairro, falamos isso em reunião, né? De alguma forma, uma estratégia para atrair as pessoas do bairro. Porque nada começa grande, tudo começa pequeno. Você não constrói uma casa pelo telhado, você começa pelo alicerce. Então é passo a passo. Porque eu sei que um dia eu vou partir se Jesus não voltar, mas eu quero deixar um legado para aqueles que vão me substituir, tá? Que seja 1 milhão de vezes melhor do que eu. Esse é o meu desejo. Um líder, os poucos livros de liderança que eu li, dizem o seguinte: o verdadeiro líder é aquele que faz outros líderes, que gera outros líderes. Então, a gente aprende isso. Tá? Eu preciso passar. Porque amanhã você vai assumir, o Carlos vai assumir, o Robson vai assumir, você vai assumir, o Paulo vai assumir, não sei, Deus vai levantar. Deixa um legado, deixa uma estrutura. E vai largar, vai embora. Tá? Jesus trabalhou com todo mundo? Não. Trabalhou com quanto? 12. Só que ele tinha uma multidão. É só 12 que ele conseguiu segurar perto dele, discipular e enviar. Tá? Aí a igreja simplesmente abriu, alargou o mundo todo. Então eu vejo assim, que a gente tem todas as condições de crescer, tá? Principalmente em qualidade. A quantidade eu entendo que é uma consequência, tá? Das coisas. Deus vai
como Deus acrescentava almas lá na época do Pentecostes, acrescentou almas aqui. Vamos fazer o nosso papel, vamos orar, vamos buscar, vamos trabalhar, vamos evangelizar, vamos sair, entendeu? Vamos trabalhar com a nossa sociedade aqui perto, com aqueles que são moradores do bairro. Vai traindo. Tá? Então eu acho que tudo é válido nesse sentido. Então a visão é crescer, né? Dentro daquilo que Deus tem para nós. Pastor, vou fazer uma pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta? Jaque? A Jaque vai fazer, eu vou fazer a pergunta, depois a Jaque faz, aí vamos fazer assim, eu faço a última pergunta, a Jaque e a Marcinha. Você tem alguma pergunta aí? Não tem? Faz a sua primeiro, Jaque, eu vou fazer a minha depois então. Então, pastor, todo mundo Fala mais perto do sabe que microfone. a IBP é uma igreja Tem que missionária, sair, né? O senhor tem algum desejo no coração de, assim, futuramente, ir para campo missionário? Jaque, quanto a minha esposa aqui, quando eu conheci ela, uma das coisas que eu falei para ela, e ela sabe disso, né? Se eu estiver mentindo, ela vai na FIP. A primeira coisa que eu falei para ela quando a gente começou a se relacionar no namoro, que Deus tinha um chamado na minha vida missionária. Tá? Eu falei isso para ela. Não, eu sempre vi isso como algo que um dia vai acontecer. Não sei como, não sei de que jeito, mas eu sempre vi isso. Eu acho que essas viagens, eu creio que essas viagens que a minha esposa tem feito, fez formação nos alguns anos, foi para a África, eu tive a oportunidade de, em 2018 participar. Né? Então a gente vê isso de uma forma prática. Tá? E a importância de você estar no campo. É lógico que ele foi uma experiência de 2 semanas. Mas acho que isso é válido para alimentar aquilo que você já tem já há muito tempo no coração. De saber que é uma necessidade da gente avançar no reino de Deus, avançar o reino de Deus no mundo. Tá? Jesus falou que ide por todo mundo. Talvez uns vão ficar só no seu bairro, outros na sua cidade, outros no seu estado, outros vão atravessar fronteiras. Tá? Então, se Deus cria esse desejo para mim, não sei se agora, amanhã ou depois, mas eu creio que tudo que eu já pouco que eu passei, é um pouco que mais a minha esposa tem muito mais experiência do que eu nisso, né? Eu pude ver isso, até porque quando nós tínhamos um relacionamento mais estreito com a Kairos, eu vi muito isso, na época de Edmilson, na época do Valdemar, né? Hoje, graças a Deus, o pastor Joãozinho está retomando isso, a sério até. Eu não tenho tido contato com eles, mas eu leio, eles mandam para mim. Então eu vi muito isso lá. Tá? Os missionários, a importância da igreja, estar orando por eles, estar investindo neles. Né? Então me vejo um dia, não sei quando, mas me vejo um dia ainda. Tá, vou perguntar, depois a Marcinha pergunta e a gente vai caminhando aí para o encerramento. Tá joia. Tá bom, pastor? Pastor, muita gente me pergunta qual foi a cirurgia que o pastor fez. Eu nunca sei explicar direito o que é. As pessoas falam, eu falo, alguma coisa aqui assim, ó, mas eu não sei o que é. Explica, porque muita gente pergunta. Ele só sabe que você operou o joelho? Eu já operei o joelho. Há muitos anos atrás, eu estourei o menisco e o ligamento cruzado, o joelho esquerdo. Mas essa não tem nada a ver com o joelho. Eu tive um problema na cabeça do osso do fêmur, né, desgastou, foi um desgaste natural. Até o médico falou, olha, você foi sorteado. Ele quer dizer, aconteceu. Tá? Não é hereditário, nada disso, só que aconteceu com você. Então ele foi desgastando, e aí vai diminuindo, não tem mais aquela amortecedor, então vai ficando osso com osso. Isso, e vai diminuindo. É como se ele vai diminuindo e vai descendo. Por isso que, para você ter uma noção, eu estava com uma diferença na perna de 3 centímetros ou 4, 3. Uns 3 ou 4 centímetros, já menor que a outra. No entanto, eu estou usando palmilhas agora, porque a cirurgia não levou a minha perna ao lugar normal. Eu fiquei com 1,5 centímetros menor ainda. Tá? Então eu uso palmilha, tive que mandar fazer palmilha. Eu ainda ando um pouquinho, né? Estou aprendendo a andar de novo, minha filha faz fisioterapia comigo. Mas o problema meu foi esse. Foi o problema na cabeça do osso do fêmur, desgaste. Aí eu tive que colocar uma prótese. Tem até a foto dela aqui. Deus foi tão bom que o convênio cobriu tudo, graças a Deus. Né? Pôs a prótese,
E olha, irmãos, você perguntou e que está assistindo, né? Eu vim. E eu não sei o que é dor desde o dia que eu operei. Não sei o que é dor, não sei. Você não teve, não. Dor de cabeça, não. Não. Dor no pé, não. Eu não tive, irmãos. Eu não sei mais o que é dor, pelo menos no meu quadril, desde que eu operei. Eu tenho um problema no joelho, agora porque é um joelho operado e devido a forçar muito, desgastou o outro lado. Inclusive, vou fazer uma ressonância semana que vem, vou fazer uma aplicação. Filtração. O meu ortopedista, quando a gente vai fazer a aplicação, a gente vai melhorar bastante, tá? Porque gastou. O outro, quando você forçou demais, muito tempo andando assim, então o teu outro joelho, você já é operado. Então, é natural isso aí. Mas a parte minha que eu operei, nunca mais eu tive nenhuma dor. Já pode jogar Você bola sabe- de novo ou não? Ah, eu acho que não vou dar mais. Bola, não. Talvez aí quando tiver 100% recuperado, um vôlei, né, brincar ali, ficar mais de boazinha. Acho, não sei se pode. Mas bola não dá mais. Marcinha? Pastor, a gente sabe que até o senhor comenta, né? Que as suas pregações, o senhor faz sempre um esboço, né? Positiva. Isso. Tem um monte de fichinha das suas Sim, pregações. tem. O senhor nunca pensou em escrever um livro? Márcio, eu já pensei, sabe? Eu comentei isso acho que a minha esposa, muito tempo atrás. Eu escrevi um livro. Acho que tem muito conteúdo aí pra gente, né? Eu tenho muita dificuldade, irmãos, não se espantem, em expressar as coisas no papel. Oxi. Tá? Até fizemos um pouco de aula de português com a Val, né? Advogada Val, enfim. Nós dois, lógico que a gente não fez nada, mas um pouquinho. Eu vi quanta coisa precisava mudar por ali, né? Mas eu tenho vontade de escrever. Você vê, eu guardo, né? Eu acho que não tenho todas, não guardo todas, porque isso eu comecei a fazer depois. Mas se eu pegar, por exemplo, o que eu tenho de mensagem guardada, entre fichário, caderno, tem muito lá. Deve ter ali uns 3 mil. Deve ter. Se você, porque não é uma conta muito simples, é quase 30 anos de ministério. Hoje eu prego bem menos do que eu pregava antes. Mas no começo eu pregava às vezes 3, 4, 5 vezes na semana. Você está entendendo? Então, sabendo não pregar, se era bom, se não era outra história. Mas você aprende, você cresce com aquilo. Então eu vejo que hoje o que eu tenho guardado para mim pode dizer que como é que fala? Uma relíquia, né? Uma coisa assim que eu tenho que guardar as 7 chaves. Tá? Às vezes eu pego algumas para ler e falo, eu preguei isso aqui. Pego mensagens lá de 1999, às vezes algumas eu tinha dado, até hoje. O papel está amarelo. Às vezes, já aconteceu de eu pregar essa mensagem de novo, algumas alterações, faço algumas aplicações diferentes, né? E mudo, tá? Mas uso a mesma texto, a mesma ideia, a mesma forma, entendeu? Então, eu tenho desejo de ser. Porque a gente ia gostar muito. Ia Deus ser dê muito graça bom pra aí. gente. Se Deus der graça, a gente vai chegar lá. Pastor, tem muitas mensagens de carinho aqui do pastor. Amém. A Ana Paula, a Margarete, a Maria Pinheiro. Elias Delfino falou que é verdade, você foi um bom zagueiro. Joguei muito com ele, com o meu primo Caio. É seu primo, Caio? Né? Tem aqui, deixa eu ver quem mais. A Eliane Fernandes, né? Gostou da sua explicação, falando sobre a questão das pastoras e tudo mais. A Lili do Johnny. Lili do Johnny, ela mesmo. Johnny. Tá. Deixa eu ver, a irmã Márcia, do irmão Ângelo, né? É muito bom, que Deus continue a abençoá-los grandemente. Eliane Caputino, para mim, o meu pastor é uma referência de Deus nessa terra, exemplo de pastor. Tem aqui, deixa eu ver quem mais. A Si, né? A Simone está conosco também. Mas tem um aqui que eu achei bonitinho, pastor. Diz assim: Papai, o Senhor é um exemplo para mim. Se eu me tornar 10% do homem que o Senhor é, eu já estou realizado. Lucas. Meu filho, já fez pra mim. O Lucas sempre fala assim, pai, se for 10%, eu fico muito feliz, né, irmãos? Porque eu acho que é um referencial que a gente é para os filhos, né? Porque hoje não está fácil, como já falamos aqui, tudo que a gente tem visto, né? Não está fácil ser pai, não é fácil ser pai, não é fácil ser filho, não é fácil conduzir e você deixar esse legado para que teu filho ele seja responsável pela família. Eu nunca já é casado, já vai ficar um ano de casamento, né? Então, você me surpreendeu muito positivamente, né? Positivamente. Tomou uma atitude que a gente não esperava.
E hoje, falo de Deus, às vezes é difícil para cair a ficha. Né? Super responsável, filho super responsável. Né? Só está um pouquinho fora do peso, mas ele é super responsável. Né? E trabalha muito comigo, um homem, de repente. Então eu tentei deixar para ele e para minha filha. Tá? Mas eu acho que meus filhos não são perfeitos. Né? Os filhos erram, já erraram, enfim. É que assim, filho de pastor, parece que é diferente, parece que é de outro planeta. Você sabe o que eu estou falando? Né? Aí, mas ser filho de pastor, a primeira coisa que as pessoas, elas não olham aquele jovem como uma pessoa, como um ser, como filho dos nossos problemas da igreja para minha casa, escutar na minha esposa e nos meus filhos. Se isso estiver me afetando, pode parar. Porque é aquilo que a gente sempre fala, a primeira igreja é em casa. Se eu não cuidar da minha casa, jamais vou ter autoridade para cuidar da igreja. Tá? A gente vê isso hoje como deveria ser um referencial para os nossos irmãos, né? Mas não é isso que acontece, infelizmente. Não estou culpando A ou B, porque eu entendo que eu acho que os pais que temem a palavra de Deus ensinam seus filhos. A gente vê, por exemplo, a diferença entre Samuel e Eli. Samuel foi um grande profeta, o último juiz de Israel. Tenho certeza que foi um bom pai no ensinamento para os seus filhos, mas os seus filhos são terríveis. Já diferente de Eli. Foi um péssimo sacerdote, um péssimo pai. Então Eli padeceu e seus filhos padeceram também. Então há uma diferença. A gente tem que saber que, ó, eu fiz o meu papel. Porque é assim, chega uma hora, meu filho vive sozinho com a esposa, não mora mais comigo. Karina vai casar, vai vir. Então, eu não sei o que vai acontecer, mas uma coisa eu sei, se ele é boa semente. Eu falei pro meu filho, até ela chorando no dia que ele casou, vai para lá e leva as coisas boas que você aprendeu aqui. Não fez as coisas boas, ele leva as coisas boas. Ele começou a chorar, começou todo mundo a chorar. Por quê? Porque isso é bom. Pô, meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou, entendeu? Então, eu estou levando lá, é lógico, irmãos, ele vai aprender muita coisa. Tá? Eu não sei como é que é a vida dele. Eu aprendi, mas eu sei que a nossa parte foi feita. Minha, da minha esposa, foi feita. Legal, nós tivemos uma queda aí na internet, né? Acho que por causa do tempo, né? O tempo muito longo, ele caiu sozinho. Caiu sozinho, né? Mas voltamos aí. Bom, vamos encerrar, pastor. E aí, o Ok. que você achou? Achei muito bom. Se quiser chamar outra vez, a gente vem sim, vai ser muito bom. Talvez em outra ocasião a gente faz um tema específico, né? Eu quero acompanhar os outros, estão aqui para mim aprender com eles também, né? Eu não sei que lado que vai as entrevistas, né? Mas é muito bom. Acho que a iniciativa que vocês tiveram estão de parabéns. Né? A igreja mostra um pouco mais, no bom sentido, a sua cara. Porque assim, uma igreja de bairro, não importa. Jesus era de Nazaré, uma cidade que não era muito valorizada. Né? Ele nem teve honra na sua terra. Então, que é uma igreja de bairro, não importa. Né? O Deus que está aqui é o mesmo que está naquela igreja, né? Não há diferença. Não importa, somos nós. Não a nossa conduta, como nós somos. E Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. Entendeu? Então, parabéns aí pela iniciativa de vocês. Legal, pastor. Semana que vem nós teremos na quinta-feira novamente nosso podcast. Quem estará conosco, né, nós invertemos e nós iremos ter um assunto sobre música, nós iremos conversar sobre música, falar sobre música, e estar alguns músicos profissionais aqui conversando conosco, mas nós invertemos. Né, não vai poder fazer agora, vai ficar para outra semana, e a semana que vem vai estar o pastor Haroldo falando sobre discipulado. Que legal, que Tá? bom. Ótimo. Então ele vai estar aqui conosco, o pastor Haroldo. Ele veio conversar comigo hoje, a gente conversou um pouquinho. Falei, você pode vir semana que vem? Ele pode, Que posso. bom. Então a gente vai dar muita risada, porque o Haroldo é muito engraçado. Legal. E também a gente vai falar bastante aí sobre discipulado, né? Então os irmãos acompanhem a gente, por favor. Não é só porque o pastor está aqui que hoje bateu quase 30 pessoas aqui online, né? Alcançou 102 pessoas. Oi? Tivemos o alcance de 102 pessoas. 102 pessoas passaram por aqui. Teve mais gente no podcast do que no culto de domingo. Eu quero fazer um agradecimento, né, irmãos, a todos que nos tiveram a paciência de nos assistir, de nos ouvir, né? E que sirva de o primeiro degrau para muitos outros que a gente vai subir em nome de Jesus, com os outros que estarão aqui, independente de quem esteja, né? Acho que a intenção de vocês aqui é levar isso para outros, né? Que outros ouçam, aprendam, cresçam. O nome do Senhor seja glorificado sempre, sempre com essa visão. Glória de Deus, né? Eu conversei com a Marcinha que esse momento aqui não é um momento de... A gente vai estar pregando a palavra sim, mas é um momento de diversão também, Sim. é um momento de prazer, é um momento de bate-papo, de conversar, porque a gente tem a visão da igreja de o pastor pregando lá, os ministros ministrando lá, o povo vai embora,
mas a gente quer ter essa amizade, essa Importante. conversa, esse E bate-papo. olha, eu vou Então, até mais longe, Luciano. Uma sugestão, tá? Eu sei que é meio anota aí, anota aí. complexo que eu vou falar. Secretário. Mas Anota aí, fala de secretário. assuntos, fala de futebol, fala de Sim. política. Eu Sim. sei que a política nossa é uma coisa delicada, mas tem que falar com uma coerência, com uma ética. Você sabe que essa semana, pastor, eu participei da entrevista com o Cuca Eu Lavaredo. vi, né? de noite lá. É, né? é de Não noite. assisti, mas eu vi. E a gente já tá conversando aí, talvez ele venha aqui conversar sobre futebol com a Legal. gente aqui. Então, de repente, Chama aí que a gente vem. Já Caio já também joguei vai por ser aí. entrevistado, né? Casinha aí, ó. Aí o Caio vai participar com a gente, Lógico, com certeza. só- É lógico que esse ano nós vamos ser campeão mundial. Então, essa era a pergunta que o Caio ia fazer, né, Caio? É, mas falam que pastor não mente, o senhor tá mentindo. Mas a gente tem que ter fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. O pastor Fabrício está conosco também. Um abraço, pastor Ai, Fabrício. que Que Deus legal. abençoe. sua Paz, vida. pastor, um abraço pro senhor. Então, gente, nós vamos encerrando aqui, né, o nosso podcast, a nossa entrevista com o pastor César. Muito obrigado, Eu que pastor. agradeço, um prazer. Os irmãos que estão em casa, né? Muito obrigado por acompanhar conosco. Então, quinta-feira que vem nós teremos aí a presença do pastor Haroldo. Esteja conosco, né? Quem sabe o pastor Fabrício aí, ó, a gente chama ele para participar conosco aí também, né? Então, vamos aí Gente boa. convidar algumas pessoas para poder participar conosco, que é o seguinte: É psicólogo. né? acampamento de jovens e adolescentes psicólogo. com nova data, dia 18, Mas 19 e 20 de Março. março. Lu, 23. eu posso só dar um recadinho? Claro, pastor. Irmãos, ontem a gente estava na live e eu falei, eu só quero repetir. A partir de quarta-feira que vem, o nosso culto de ensino será presencial, tá? E eu pedi para que os irmãos dessem sugestões sobre alguns assuntos para a gente estar ministrando às quartas-feiras. Estudo. Até falei com a Jaque, ela vai nos ajudar, ela vai preparar uma caixa ou alguma coisa, não é? A pessoa vai escrever um assunto no papel, não precisa se identificar, tá? Eu queria falar sobre esse assunto. Domingo essa caixa vai estar de manhã já na igreja. E no culto, depois da ceia, domingo é ceia, né? Depois da ceia eu vou estar recolhendo e a gente vai estar dando uma olhada nos assuntos para quarta-feira que vem. A gente está aqui. Não sabemos se vai ter transmissão pela live. Depois eu queria conversar com você, com o Caio, Amém. o Carlos e as pessoas responsáveis por essa parte. Mas vai ser presencial. E domingo tem a ceia, né? A ceia do Senhor. Estaremos juntos em nome de Jesus. Não tem consagração domingo ainda, né? Ainda é o culto EBD normal, né? Então tá bom, irmão. EBD normal domingo. Marcinha, faça suas considerações finais. Quero agradecer, né, a presença do pastor aqui, que aceitou nosso convite. Para mim também está sendo um desafio. Eu falei, Luciano, me põe em cada Mas que bom, né? desafio, pastor. Mas a gente vai aprendendo com tudo isso, né? A gente vai crescendo mais. E agradecer a todos que aqui estão. Tem uma equipe aqui, ó. É verdade. Tá, tem bastante gente aqui nos ajudando. Agradecer também essas pessoas que vieram aqui nos ajudar. E que seja o primeiro de muitos, né, pastor? Amém. Se Deus Com quiser. temas que venham edificar, que venha, sabe, trazer coisas boas pra gente. Que não seja só esse mês, não. Talvez futuramente, cara, que esse dia seja. Porque é coisa boa, irmão. Tem tanta coisa pra Eu gostei do fazer. negócio, né? A gente começou, vamos ver como Fizemos vai ter dar sucesso certo, já né? pela foto, né? Você viu, né? Nossa, Pode trazer sempre lanche. Michele. A Jaque foi a nossa jovem de hoje participar da Gostei, mesa, né? Jaque. Semana que vem teremos outro jovem aqui Ai, que participando. legal. Né? Então a gente vai assim, chamando Tá bom, algum jovem ótimo. para participar conosco. Olha o Caio tirando foto lá com a gente, todo mundo sorrindo. Parabéns aí pelo local, pela mesa, os microfones. Ficou muito legal. Ficou legal, Ficou muito né? bem, Bom, né? Ficou bem um ambiente bem bom aí. Bem aconchegante em todos os sentidos. E não fazemos propaganda nem da Coca nem da Antártica. Mas Só da Michele. Michele nós fazemos. A Michele, sim. Pessoal, um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Domingo agora, culto da DBD logo de manhã, culto da família com ceia do Senhor à noite, mensagem de esperança na Terça-feira. terça, culto de oração na segunda e na terça. E Online, né? Oi? Online, cultura só online. Quarta-feira o culto presencial aqui e também quinta-feira mais um podcast da Rede 370 de Jovens Adolescentes. Um abraço, que Deus abençoe. Até lá. Como diz o presidente Moacir, fui! Tchau, tchau. Tchau.